Então, gente, boa tarde. Meu nome é Naina Freitas, estou como tutora do assunto, da disciplina Políticas Públicas para o Agronegócio. E antes de iniciar a turma, vou me apresentar bem breve. Sou Naina Freitas, tenho 25 anos, sou engenheira florestal de formação, também sou tecnóloga em gestão ambiental e também sou técnica em agronegócio. Como eu tenho orgulho de dizer, sou filha da casa. Essa disciplina, particularmente, é uma disciplina que eu trabalhei muito depois já de formada e que me auxiliou muito no desenvolvimento meu profissional. Antes mesmo de a gente entrar no assunto políticas públicas, é de suma importância a gente trabalhar a questão histórica, do agronegócio. Então, 3 pontos que são cruciais para a gente poder desenvolver a questão do tema políticas públicas para o agronegócio. Primeiro, a situação da agricultura. Antes de vir o termo agronegócio, tudo era conhecido como agricultura. Desde insumos, produção, até mesmo comercialização e venda do produto era chamado de agricultura. Todavia, em 1960, adentrou esse termo de agronegócio, englobando de forma geral todos esses termos, desde porteira, dentro da porteira e pós-porteira. E o termo agricultura ficou apenas para a questão de produção mesmo, criação, produção de culturas agrícolas e produção animal. Outro ponto muito importante a gente entender sobre o agronegócio é a questão da verticalização da produção. Logo, o termo desenvolvido de agronegócio, em suma, tem várias metodologias trabalhadas, se vocês forem pegar mesmo na questão de produção do agronegócio. Mas tem 2 que são muito desenvolvidas por questões de mercado. Um deles é sistemas agroindustriais, que é a situação de commodities, de sistema de commodities, e outro de cadeia de produção, que é análise de... nem me atrevo a falar essa palavra. Mas esses 2 termos de cadeias que são muito desenvolvidos a questão do mercado. Sistema de commodities, qual a diferença de um para o outro, professora? É que o primeiro, ele trabalha a questão da matéria-prima em si. Ele trabalha desde a questão, como aqui vocês podem ver, na questão de cadeia aqui do exemplo dele, do commodity. Primeiro ele trabalha, por exemplo, a pecuária de ovinos. Ele vai trabalhar desde a matéria-prima e depois apresentar toda a diversificação de cadeia dele, para que aquele matéria-prima e para que vários produtos que ele possui, até o consumidor final. Já a cadeia de produção não, ele já não visa a questão da matéria-prima, ele já visa a questão do produto final. Como vocês podem observar também no exemplo da nossa unidade, nosso livro, também trabalhou com a carne de ovinos, na qual ele já, ao contrário que foi desde a produção, que foi a matéria-prima, que é a questão da criação do animal, ele não, na cadeia de produção já trabalha diretamente já o produto final, que é a carne. Aí vem a questão já da venda, varejo, atacado, frigorífico, pecuária, enfim, até o consumidor final. E outro ponto importante ainda a gente trabalhar do agronegócio, vocês podem ter visto, lido durante a disciplina, é a questão do desenvolvimento rural. E quando a gente trabalha do desenvolvimento rural, tem 2 questões históricas que são de suma importância destacar. A primeira dela é a Revolução Agrícola, que iniciou na questão da Revolução Industrial no século XVIII, na qual teve muito, e até hoje é debatido isso, a questão do êxodo rural, em que a questão do desenvolvimento, a introdução de mecanização e novas tecnologias mecânicas na produção, então aquela mão de obra barata passou a não ser tão necessária, na qual então teve um grande índice de saída de pessoas do meio agrícola para o meio urbano. E outro período também histórico de suma importância no desenvolvimento rural e também para o agronegócio, especificamente também no agronegócio brasileiro, foi a Revolução Verde, que já iniciou no século XX, na qual destaca-se a introdução da produção química. Começou a entrada de químicos, em especial no Brasil, voltado somente para agrotóxicos e fertilizantes químicos, na qual deu outro banho, outra modernização na produção do agronegócio brasileiro. Então, depois de dar essa breve introdução, vamos entrar propriamente dito nas políticas públicas. Mas o que é políticas públicas? De maneira bem geral, gente.
Políticas públicas são todas ações, projeto, planejamento desenvolvido por órgãos governamentais e não governamentais que tem como objetivo suprir alguma mazela da sociedade. E essas mazelas, elas têm um objetivo principal, que é atender a expectativa da sociedade. Então, para desenvolver uma política pública no Brasil, elas são passadas por algumas fases, que aqui na imagem eu ramifiquei, né, joguei que são 7, para vocês poderem entender melhor, mas no livro, na nossa unidade, ele apresentou que são 4 fases. A primeira fase, como vocês podem observar, é a questão de formação de agenda. Mas o que seria essa formação de agenda? É simplesmente pegar pessoas com interesses semelhantes, pode ser pessoas de sindicatos, assembleias gerais, vereadores, governadores, eles se reúnem, informam naquela reunião o que eles vão tratar da problemática. Um exemplo agora que estamos aqui desenvolvendo em Paragominas. Está trabalhando agora uma nova política pública, que é o Pecuariando. Então, já estamos na fase da questão de treinamento, né? Treinar a equipe para aplicar a questão da aplicação do guia, né? Que é o GTPS, para a questão da pecuária sustentável, né? Então, teve antes disso uma reunião de várias pessoas, produtores, parte da prefeitura, que teve o mesmo interesse, que se reuniram para poder tratar justamente essa temática, que é a questão de desenvolver a pecuária no município, mas de uma maneira sustentável. A segunda fase de qualquer política pública já forma a questão de soluções e procurar soluções e alternativas, né? Que está já voltada à situação de formular, montar mesmo o planejamento. Se reunir, por exemplo, nessa questão do pecuariano que eu dei como exemplo, como ele foi feita essa formulação? Sentou, mas falaram assim, e aí, como a gente vai aplicar a pecuária sustentável em Paragominas? Então, a questão acadêmica, né, por exemplo, o professor Renê, ele deu a ideia de fazer um treinamento com várias pessoas que têm interesse para desenvolver o guia, para fazer a questão de buscar de imediato dados em campos sobre fazendas que almejam realmente adentrar nessa política pública local e que queira desenvolver a pecuária sustentável. Então, para isso, formaram um planejamento, né? E já a terceira fase está voltada na questão de implementação e execução, que é de fato aplicar aquilo que foi planejado e conversado na agenda. E posteriormente, a quarta fase já vem a questão de monitoramento e avaliação, monitorar, ver se realmente as pessoas que abraçaram essa política pública aplicaram tudo que foi feito no planejamento e posteriormente a esse monitoramento, calcular tudo que foi trabalhado e fazer uma avaliação para saber se de fato, se as metas, os objetivos foram alcançados dentro dessas políticas públicas. Gente, vocês podem observar aqui nessa primeira imagem que está bem mais ramificado. Outra forma também de entender, quando eu trabalhava em São Miguel do Gomar, que a gente estava desenvolvendo ou aplicando alguma política pública, a gente entendia isso como fosse um trabalho de TCC, como vocês podem observar. Primeiro a gente tem que encontrar o problema, posteriormente desse problema a gente tem que criar a questão do cronograma, que é a agenda, né? Se reunir, vamos criar o cronograma. Depois de criar esse cronograma, a gente começa a fazer o quê? A introdução à metodologia. Depois feita a introdução à metodologia, que está nessa formulação e na tomada de decisão, vem a questão da aplicação, que já é a implementação, que eu falo que é a questão de fazer a metodologia em si do trabalho. Posteriormente, vem os resultados, com a discussão e depois a conclusão do trabalho, né? Ou resultados esperados. De maneira bem simples para vocês entenderem que desenvolver políticas públicas não é um bicho de 7 cabeças, como fosse um trabalho de TCC. Tem início, aí vem os objetivos, vem a introdução, depois vem o meio, vem a metodologia, depois vem o fim. E aqui trouxe para vocês alguns formuladores de políticas públicas no Brasil. Dentro deles se destacam o Ministério da Agricultura e Abastecimento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente,
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANATEC, a Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Companhia Nacional de Abastecimento e a Agência Nacional de Águas. Uma coisa muito interessante, antes de vir para cá, que eu estava ouvindo um podcast, é sobre a questão do CONAB, porque um dos maiores, já vou passando logo para vocês, antecipando, que, por exemplo, uma das maiores atuações do CONAB nesse período do agronegócio, nessa questão de uma crise, tanto econômica quanto uma crise de saúde que nós encontramos, é justamente a situação da atuação deles, que foi na questão de controlar o preço mínimo para manter o abastecimento do Brasil. Por causa de quê? Consequentemente, por exemplo, os grãos, soja e milho tiveram uma alta muito grande. E isso, claro, não só ocasionada pela questão do coronavírus, né, dessa crise de saúde pública, mas também uma situação de crise interna de produção, de briga políticas entre China e Estados Unidos, onde os Estados Unidos parou menos de produção e, consequentemente, China começou a requerer mais grão para manter a questão do abastecimento lá do país. Então, teve uma maior demanda de saída. Então, a CONAB, ela interveio através de políticas públicas para manter um preço mínimo para que tivesse tanto um abastecimento de silos locais para abastecer produção de alimentação local, mas que também no preço máximo também eles tiveram uma influência para que as pessoas, todos os produtores não saíssem vendendo e esquecessem o abastecimento local. Mas quando se trata de políticas públicas, tem toda a situação histórica, né, gente, que é envolvida, que tem a situação política agrícola brasileira. Então, a política agrícola brasileira, ela teve alguns pontos históricos muito importantes. Dentro deles está a situação na década de 50, que a primeira questão histórica foi a situação de ter novas terras. Em 1950, os brasileiros começaram a adentrar mais do país e só que, consequentemente, quanto mais proprietários rurais adentravam no interior do Brasil, mais ficavam longe da situação do mercado, da demanda. Então, isso teve uma baixa produtividade, influenciou também na questão da oferta e demanda de procura de produtos agrícolas. O que teve um aumento muito grande de alimentos, na época, no caso importados, né, de outros países, especialmente Estados Unidos. Teve também outro ponto muito crucial a falar, que é na década de 60, que foi a questão da produção doméstica. As pessoas, a produção de alimentação não acompanhava a demanda do que tinha guardado de abastecimento. Como assim? A demanda era muito grande e, consequente, a produção era muito pouca. Então, foi outro marco importante na década de 60. Certo? Permite aí o aluno. O aluno que não apareceu aqui. Não aparece? Não está aparecendo. Por favor, entra novamente para permitir a entrada de vocês. Eu falo para eles, para não se atrasarem, porque depois não aparece aqui, eles não acreditam em mim. Para a gravação? Continua. Não continua, peraí. Tá. Vamos gente, falar só um minutinho, tá bom? Apareceu? Apareceu. Eu já aqui. Não, pode voltar da Paula. Já? Já, volta aí para os slides. Tá, Pronto. certo. Não para não. Gente, então vamos retornar aqui sobre a política agrícola brasileira, né, que paramos aqui na década de 60. Então, posteriormente, veio a situação de 68, com a preocupação da questão do governo, na época, de estar atendendo a demanda da área urbana. Então, criou o Plano de Desenvolvimento Estratégico, né, na qual foi o intuito de elevar
dar subsídio para que proprietários rurais pudessem comprar, né, novas tecnologias, mecanização, modernizasse sua agricultura para que assim pudesse atender essa demanda da área urbana. Logo em seguida veio a Constituição de 88, que de fato foi a primeira lei, né, a Constituição Federal, que estabeleceu algumas normas políticas, né, voltadas à questão da política agrícola, política fundiária e a reforma agrária. Nessas aí se destacam os artigos 170 e os artigos 190 a 192 da Constituição Federal. E posterior à Constituição Federal veio até então a lei número 8.171, criada em 17 de janeiro de 91, né, que de fato falou sobre a questão da política agrícola brasileira. E essa lei ela é fundamentada em alguns pressupostos, tais como o setor agrícola é constituído pelos segmentos de produção, insumo, agroindústria, comércio e abastecimento. A agricultura deve proporcionar rentabilidade compatível com a de outros setores da economia e o adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico e social. Bom, de fato, essa lei de política agrícola, ela veio dar suporte e dar uma ordem para toda essa situação antepassada, né? Essa questão histórica, para que o Brasil não sofresse mais com essa questão de falta de alimentação para abastecimento interno. Então, desde essa questão dessa década da Constituição Federal, o Brasil começou a ganhar uma independência do mercado interno, né? E começou a ter uma produção de larga escala, começou a ter normas e a partir de então começou não só produzir para seu interno, mas também produzir para venda no exterior. E essas fotos aqui que eu coloquei foi só mesmo para mostrar para vocês que hoje, né, também para me lembrar, para falar para vocês, que hoje, por exemplo, nós somos o primeiro lugar de venda de grãos, especialmente soja, ficamos em segundo em milho, somos o primeiro de frango, venda principalmente para países asiáticos, somos os primeiros lugares na exportação de açúcar, café e álcool, estamos em, não sei se é primeiro ou segundo já em lugar na produção de bovinocultura de corte, estamos em terceiro na questão de suinoculturas. Então, hoje o Brasil é aquilo que sempre fala, né? O pessoal fala, é o celeiro, né? Tem aquele ditado, o celeiro do mundo. Então, de fato, nós tornamos uma potência no agronegócio. E ainda, tratando na política agrícola, que foi estabelecida pelaquela lei, criou-se a questão dos planos plurianuais. Porque não bastava criar a lei, mas se depois não criasse um plano para ordenar como ia ser desenvolvida essa lei. E a partir da lei, foi desenvolvida ações e instrumentos de política agrícola, dentre eles destaque-se o planejamento agrícola, a pesquisa agrícola tecnológica, a assistência técnica de extensão rural, a proteção do meio ambiente, que trata-se da questão da conservação e recuperação dos recursos naturais, a defesa da agropecuária, informação agrícola, a produção, criou também a questão do associativismo, cooperativismo, a formação profissional em educação rural, investimentos públicos e privados, desenvolveu melhor sobre a questão da aplicação de subsídios, né, com crédito rural, a garantia das atividades agropecuárias, seguro agrícola, a tributação e incentivos fiscais, desenvolveu mais tecnologia voltada para irrigação e drenagem, a habitação rural, melhorou a questão da moradia rural, né, dando recursos do governo voltados principalmente para a questão dos moradores rurais. Aí veio também a questão de programa voltado para a eletrificação rural, levar eletricidade ao meio rural, a mecanização agrícola e crédito fundiário. E toda essa questão dessa lei, ela criou o plano plurianual, o que é importante vocês saberem aqui, que o plano plurianual ele é um plano de governo. Tá, Nayana, qual a diferença de plano de governo para plano de Estado? Que é a mesma coisa de política pública para governo e política pública para Estado. Uma política pública, por exemplo, de governo, ele só fica naquele período que se encontra
a gestão do atual presidente, aqueles 4 anos. E anualmente, esse plano plurianual, que é essa política pública de governo, ele é apresentado durante os 4 anos do governo e anualmente vem as leis de diretrizes de orçamentária e lei orçamentária anual, na qual elas são anuais, ou seja, o plano ele apresenta geralzão, que vai ser desenvolvido durante os 4 anos, e anualmente é apresentado essas leis através do plano agrícola e o plano pecuariano, e também através do plano safra, que é o plano desenvolvido para a agricultura familiar, o que vai ser gastado dentro daqueles objetivos gerais daquele plano principal, que é o plano plurianual. Mas voltando à questão da comparação, gente, então o plano de governo é 4 anos, e um plano já de Estado não, ele perpetua depois de 4 anos, entendeu? Uma política pública de Estado, ela passa o governo. Um exemplo que nós temos aqui de políticas públicas que perpetuou não só o governo, mas já está aí há anos, é o plano ABC, que ele é um plano de agricultura de baixo carbono, na qual ele foi criado logo após a COP15, né, que foi aquela conferência mundial voltada para preocupações climáticas, em que a partir daí o Brasil voltou em 2009, 2010 se reuniram aqui, depois da reunião lá em 2009, e criaram o plano ABC para cumprir as metas de baixo carbono, e bateu as metas agora. A avaliação dela foi dada agora em 2020 e já prorrogaram para mais anos, né? Não é à toa que já tem agora a nova COP e uma nova conferência, né, mundial, mas o Brasil já prolongou, falou que vai até 2025, depois vai prorrogar até mais 2030 para continuar contribuindo aí para a baixa emissão de carbono na atmosfera. Então, gente, vim aqui, eu só exemplifiquei para vocês a imagem. O governo federal ele é responsável por fazer o plano plurianual. Nesse plano plurianual, o governo federal ele faz o plano agrícola pecuariano e o plano safra, né, que é voltado para a agricultura familiar. E esses planos são aplicados e são desenvolvidos e são criados pelo Ministério da Agricultura e de Abastecimento, que é o MAPA, né, e também pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E a partir desses planos começam a surgir os créditos. Tudo a partir dessas leis de orçamentos começam a vir os créditos, de fato começam a surgir as políticas públicas, porque a partir dessas leis de orçamentos que vem o dinheiro que são apresentados nesses planos para que os recursos, qual a quantidade total de recursos que a gente vai dar para aplicar na área de bovinocultura, na área de desenvolvimento sustentável, na área de criação de ave, de peixes em geral, né? O desenvolvimento da agricultura familiar e também do meio agrícola agropecuário brasileiro. Então, vamos agora destacar para vocês algumas políticas de crédito rural, né? Que baseadas nessas leis de orçamentários, tem a questão do crédito de custeio, que é o crédito para custo, vai dar custo, né? Vai dar condições para que um produtor possa desde comprar insumos, arar, preparar a terra ou comprar vitaminas para a produção animal, né, cuidar da área. O próprio nome fala que é custear, né, que é na parte de produção. Tem a questão de crédito de investimento, já são aqueles para investir, né, mas na questão do ciclo produtivo, voltado somente para a questão de infraestrutura, da propriedade rural, mas também nas compras de maquinários, nas compras de colheitadeira, de caminhão, carretas em geral. E a crédito de comercialização, que foi criado especificamente para a questão de estocar a produção, né? No caso, para montagem de silos, para a questão de produção de empresas que são responsáveis especificamente para guardar o que foi produzido na colheita anterior, para quando tiver um melhor preço comercial, fazer a venda. Então, dentro da política de créditos, surgiram os programas, né? Dentro deles se destaca-se o programa que é o Madefrota, né? Que o próprio nome já fala, que é um programa desenvolvido para comprar frota, que são questão mesmo de tratores e também seus
as suas peças, né, de trator, questão do arado, a questão de peças de irrigação em geral. Tem o Madeinfra, Moderinfra, que já foi voltado para crédito, para a questão de infraestrutura, e também foi um crédito criado, pensado na questão de incentivo à drenagem e irrigação. Tem também o programa para a construção de ampliação de armazenagem, que é o PCA, que é um programa voltado para oferecer crédito rural, especificamente pensado na questão de armazenagem de produtos agrícolas. Tem o programa ABC, que eu já dei como exemplo para vocês, que foi um programa voltado, desenvolvido, pensado para dar crédito rural, para incentivar os produtores rurais a estar adotando o programa, né, para fazer a redução de baixas de carbono, para dar incentivos aos produtores. Com esse dinheiro, esse incentivo, ele consegue desenvolver a questão de uma pecuária ou uma produção agrícola sustentável, em que dá incentivo não só para comprar a questão de insumos agrícolas ou maquinários, ou investir na infraestrutura, mas também de dar assistência técnica, né? Ter um acompanhamento de assistência técnica, mas também ter um dinheiro para poder estar contratando técnicos, né, para fazer esse acompanhamento e orientação. E o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é muito importante mencionar que, em sua maioria dos programas, até então era voltado ou para a agricultura familiar ou para grandes proprietários. Então foi criado também um programa pensando no médio produtor rural. Ah, Nayana, mas quem é, professor, o médio produtor? Tudo é voltado no tamanho da terra. O agricultor familiar, até 4 módulos fiscais. Exemplo, Paragominas. Um módulo fiscal é 55 hectares, então 4 módulos fiscais vai dar em torno, acho que 220 hectares. Se eu não estou enganada, gente, pega o calculador aí e calcula, para ver se a tia Nay está fazendo certo o cálculo. E então, agricultor familiar, pequeno, já vai de 220 até mais ou menos, não sei como está aqui Paragominas, vou me basear em São Miguel, foi uma cidade que eu trabalhei bastante, ainda sei de cabeça, por exemplo, de 220 até 300 é pequeno, aí de 300 até 1.500 hectares é médio, aí de 1.000 é grande porte 1, e assim vai sucessivamente. E um dos programas que eu acho muito interessante conversar com vocês, que é o Pronaf, que é um programa que é muito trabalhado, que vários bancos privados, bancos públicos, eles adotam, abraçam esse programa por saber a importância, que foi um programa desenvolvido especificamente para atender os agricultores familiares. Então, eu fiz questão aqui de apresentar para vocês um pouco mais do Pronaf, porque é um dos créditos rurais que são mais procurados dentro das unidades, né, de venda de crédito, como cooperativa de crédito, como Sicredi, Sicobi, e também como os bancos públicos ou privados, como o Banco do Brasil e também o Banco da Amazônia. Mas, Nayana, como eu vou fazer para adotar o Pronaf, né? Primeiramente, o produtor tem que tirar essa declaração, que é um DAP, né? Que é Declaração de Aptidão Pronaf. Essa declaração pode ser tirada tanto no Emater, ou pode também ser emitida através dos sindicatos produtores rurais, ou em algumas cidades são tirados também em secretarias de agriculturas, né? Quando essa cidade não possui nem Emater e também não possui sindicato, que já é quase poucas cidades no Brasil, mas aqui especificamente no nosso estado, geralmente são tirados ou no Emater ou nos sindicatos a declaração de aptidão agrícola. Então, para uma pessoa, quais são os beneficiários, né? Antes de começar a falar o que ela precisa para poder tirar essa declaração, quem é beneficiado com esse Pronaf? Agricultores familiares, pessoas que são beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, Programa Nacional de Crédito Fundiário, pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, quilombolas, indígenas, extrativistas, outros povos tradicionais, empreendimentos familiares rurais e pessoas jurídicas e organizações públicas, cooperativas e associativistas. Onde emitir o DAP? Como falei para vocês, né?
O agricultor ele pode estar procurando o sindicato de produtores rurais do município, mas em algumas cidades que emite, ou também em casos mínimos que eu já ouvi, né, falar, nunca vi nada escrito, mas já escutei e também já comprovei indo lá nessa cidade, como, se não me engano, uma cidade aqui no interior de Maranhão, Itinga do Pará, Itinga do Maranhão. Em Itinga, Maranhão, quem tirava o DAP era a Secretaria de Agricultura. Mas para isso, o que o produtor, agricultor familiar, ele precisa para ter direito ao DAP? Então ele precisa ter um empreendimento rural, né, uma área, uma atividade econômica. O produtor deve ter uma área rural e todo pelo menos o subsídio dele principal, né, sua renda principal tem que vir dessa área. Essa pessoa ela precisa ter uma terra na condição de proprietário, né, ela tem que ter um título, algo, arrendatário, ou tem que ter uma posse, algo que diga que de fato ela é dona daquela área. A pessoa, para ser considerada, como eu falei para vocês, agricultor familiar, tem que ter no mínimo 4 módulos fiscais, né? No mínimo não, até 4 módulos fiscais. Ela tem que atender um limite de renda bruta anual até R$500 mil. Ela tem que residir no local ou próximo ao local, porque nós sabemos que em alguns locais não tem condições, porque não tem estradas muito boas, ou não tem água, não tem não é política pública a palavra que eu quero dizer. Eu quero falar que não tem infraestrutura dada pelo poder público ainda, né, para a pessoa fazer moradia naquela área. Então, no mínimo, ela precisa morar na cidade ou bem próximo, para de fato concluir que aquela pessoa é um agricultor familiar, que está ali constantemente fazendo uso, trabalhando na área. Mais de 50% da sua renda familiar provém da propriedade rural. O trabalho predominantemente da família para a exploração do estabelecimento deve ser emitido no município da localização do imóvel do agricultor familiar, e ele tem um desconto de até 10 mil se a renda bruta for fora do estabelecimento for maior que R$1.000, ou seja, se a renda dele der superior, ele pode ter um desconto, entendeu? Se a renda dele for um pouco maior que R$1.000 mensal proveniente do que ele produz naquela área. Então, gente, o Pronaf ele se ramificou dentro do programa e criou várias linhas de adoção. Então, só aqui para mostrar para vocês, eu não vou ler tudo isso, né? Também tem bem rápido na nossa apostila, mas também vocês podem estar procurando no Google, né, melhor sobre cada sobre cada linha dessa. Tem o Pronaf Agroindústria, o Pronaf Mulher, o Jovem, o Semiárido, tem o Pronaf Floresta. Então hoje tem várias linhas de Pronaf para atender todas aquelas pessoas que nós vimos mais acima no slide, para atender todo o público que se enquadra como agricultor familiar. Então, gente, já passou uma questão, apresentei para vocês vários tipos de crédito rural, né? Agora vamos trabalhar um pouco sobre a política de seguro rural, que é outra política pública criada pelo Plano Anual, voltada somente para atender o produtor na situação de risco da sua produção. Como assim? O seguro rural, ele surgiu, né, através dessa lei, número 10.823 de 2003, e depois veio o decreto averbando melhor o que foi feito na lei, dando outras normatizações para aplicação do seguro rural. E simplesmente o seguro ele foi criado para atender aos produtores agrícolas, aos produtores que mexem com criação de animal, criação de animais aquícolas, né, que são animais provenientes que vivem na água, e também produtores de florestas. Então, todos esses que têm seus riscos. Então, veio a questão de política pública voltada para o seguro rural, na qual o produtor ele compra uma apólice, e comprando essa apólice, que é o documento, né, de seguro, caso ele sofra algum risco, por exemplo, nas áreas de floresta, né, somente no período de muito seco, há muito queimada, ou período chuvoso, há muitas pragas, então ele tem aquele seguro na qual pode estar
subsidiando, né, ajudando ele, ou pagando totalmente a perca, ou dando condições para que novamente o produtor venha se erguer. Para que isso, por que foi criada a política de seguro rural? Porque era comum antigamente, somente na construção agrícola, né, somente aí para o sul do nosso país, perdas muito grandes em período de geadas ou perca muito grande em período de seca, de produção, em que muitos produtores eles abandonavam, iam para outro ramo, fora da produção agrícola, porque a perda era muito grande e eles declaravam falência, não tinham condições de se reerguer. Então, para continuar nesse desenvolvimento rural nosso, desenvolvimento do agronegócio, foi criada a política pública de seguro rural para atender justamente todas essas mazelas que o produtor pode sofrer, tanto climático, quanto também mazelas de acidentes comuns, né, no nosso cotidiano, como questão de erro de aplicação inadequada de defensiva agrícola, ou também da questão de algum acidente de trabalho que pode vir provocar a perca total de uma indústria, né, pegando fogo. Então, para isso que foi criada a política pública de seguro rural. Gente, eu coloquei essa foto aqui porque quem mais vende seguro rural ultimamente são cooperativas de crédito, né, como a Cicobi, a Sicredi, que são bastante atuantes aqui no nosso estado. Elas são que mais vendem a questão de seguro rural com menores taxas de juros e melhores condições para nossos produtores rurais. E também, dentro das políticas, temos outras políticas, né, com a política de pesquisa agropecuária, né, se destaca a Embrapa, que é a maior empresa nossa, né, de pesquisa brasileira. Embrapa se conta em todos os estados do Brasil, tem uma unidade da Embrapa desenvolvendo pesquisa para melhor produção e desenvolvimento da nossa agricultura ou criação de animais. Tem a política de assistência técnica e extensão rural. Temos a Emater como um forte exemplo, mas também eu trouxe outro grande exemplo, a gente aqui de casa, né, que é o Senar. O Senar ele possui uma política de assistência técnica e extensão rural através da TEG. Ultimamente aqui no Nordeste Paraense, temos 2 cidades que já abraçaram a TEG de leite, como foi Paragominas, que logo na criação da TEG aqui na assistência técnica, para incentivar a produção de leite, né? Então, desenvolver a TEG aqui no município para dar incentivo a esses produtores. E também, atualmente, está tendo em Rondon essa TEG, que está levando assistência gerencial e também assistência técnica aos produtores envolvendo culturas leiteiras, né? Para dar toda essa assistência, subsídio de conhecimento técnico pontuado a cada produtor para melhorar a produção de leite e, consequentemente, um aumento assim da sua produção dos seus derivados. Tem uma política de defesa agropecuária, também tem uma política de produção, comercialização e abastecimento e armazenagem. Então, gente, são inúmeras políticas, entendeu? Que vocês podem estar abraçando, né? E dentro da política de abastecimento e armazenagem, eu gostaria de destacar uma que também, assim como o Pronaf, é bastante difusida, bastante desenvolvida no âmbito tanto federal, estadual e municipal. Temos também a questão dessa política, que é a questão de aquisição de alimentos, que é um programa, né, que é o PAA, na qual ela foi criada justamente para que desse mais fortalecimento, desse mais subsídios para o agricultor familiar ou pequeno produtor rural tivesse uma saída dos seus produtos, porque chegou uma situação no Brasil em que o produtor, o pequeno e o produtor familiar não estava tendo abertura dentro do comércio para competir com grandes empresas para fazer a venda do seu produto. Então, o Poder Executivo criou o Programa de Aquisição de Alimentos e dentro da aquisição de alimentos criou o PNAE, que vem novamente fortalecendo essa compra de alimentação do agricultor familiar, mas dessa forma agora obrigando para que o Estado, o poder público municipal adotasse que a compra da alimentação escolar seja 30% vinda
do produtor local, e esse produtor seja de pequeno ou agricultor familiar, essa compra. Então, vocês podem observar aqui no slide, né, que esse programa de aquisição de alimento, ele fortalece o sistema de produção familiar, ele fortalece também a questão do desenvolvimento de criação de associações e cooperativas no âmbito local, ele fortalece os circuitos locais de abastecimento, ou seja, ele mantém tanto a questão monetária, o dinheiro, né, local, mas também mantém a questão de estar fortalecendo a produção, o abastecimento local com produtos locais da agricultura familiar, da alimentação, tanto da escolar, mas também a alimentação do município, né, sendo produtos originados locais. Há também questão de possuir preço diferenciado, né, porque geralmente a aquisição de alimentos, eles são produtos orgânicos ou vindo de sistemas agroecológicos, né, então em alguns casos eles tornam-se até mesmo mais baratos que produtos oriundos de outros estados ou outros municípios. E ele gerou dentro dessa política de aquisição de alimentos, como eu falei para vocês, outras políticas públicas, que justamente temos essa Programa Nacional de Alimentação Escolar e a compra institucional, né, que é a compra de instituições vinda de prefeituras, de estado, vinda de agricultura familiar para fortalecer essa classe de produção rural, né, de produtores. Gente, em geral, acho que é isso. Estou chegando no slide final, já para agradecimento a vocês. E eu fiz questão de mostrar para vocês o meu trabalho de defesa, né, técnico agronegócio. Como eu falei para vocês bem no início do slide, eu fui filha da casa. Então, eu tive questão de mostrar para vocês que o meu trabalho de defesa foi justamente isso. Foi trabalhar a panorama das políticas públicas de agricultura familiar do município de São Miguel do Palmar. Na época, que eu fazia o agronegócio, eu estava finalizando o florestal e já estava trabalhando. Eu tinha recentemente estagiado lá em São Miguel e eu achei muito interessante pegar esse tema, que é uma disciplina que, em geral, comparada a outras disciplinas como marketing ou disciplina como contabilidade, ela é uma disciplina bastante curta, então é uma disciplina mais que vocês vão ter um maior conhecimento na prática. Aí na prática que ela se amplifica. Mas eu achei interessante fazer esse levantamento, porque foi a partir daí que eu tive conhecimento de quantas políticas públicas são desenvolvidas em São Miguel. Não só o de aquisição de alimento por parte das escolas ou parte do município, né, através da compra da agricultura familiar, mas, por exemplo, em São Miguel tem a questão de política pública voltada pelo IDEFLOR, BIO, que é a questão de estar justamente subsidiando em áreas rurais viveiros florestais e viveiros agrícolas para ajudar na questão do desenvolvimento daquela cultura de espécies florestais ou espécie agrícola. Tem também a questão da EMATER, que está focado principalmente em São Miguel, na questão de estar junto com o ITERPA, na questão da regularização fundiária, na qual estou muito focado até então, na questão de estar fazendo o cadastro ambiental rural das propriedades rurais. Temos também lá o Senar, que através do Sindicato de Produtores Rurais está subsidiando a questão da extensão rural, levando qualificação ao produtor rural de São Miguel. E entre outros inúmeras políticas, tem o PRONAF, que traz crédito rural, tem outros também créditos rurais locais lá que foram desenvolvidos em São Miguel pelo Banco da Amazônia. Então, foi interessante em estar fazendo defesa, que eu tive realmente, de fato, conhecimento do que é desenvolvido em São Miguel. Porque quando nós moramos em uma cidade, às vezes nós não temos o conhecimento da abrangência. A gente às vezes cobra, mas a gente não para analisar o quanto foi e quanto é desenvolvido em uma cidade de políticas públicas. Por causa de que pouco é mostrado pelo Poder Executivo todas as políticas que são aplicadas ou desenvolvidas no nosso município. Então, gente, em geral é isso que eu queria passar para vocês. E eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Eu vou parar aqui o vídeo e vamos para dúvidas, beleza?